Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta, aqui é o canal Mimissaura e eu sou a Michele. Esse é o episódio 6 da série Minha Vida de Milagres. Então, no capítulo de hoje, eu vou falar para vocês sobre a minha mudança de Nova York para Paris, como que foi o primeiro ano na França, descobrir a minha chegada na França sem falar francês, descobrir como funcionavam as coisas aqui, como foi o primeiro ano na França, as primeiras impressões realmente quando eu vim para cá e os novos dilemas que se apresentaram naquele ano, né? Então, no último capítulo a gente estava falando do programa, como eu entrei nesse programa de pesquisa, como que a minha pesquisa foi escolhida e que a Columbia University ia pagar para eu fazer pesquisa científica aqui em Paris, né? Então tá. Então, estava no Brasil, fui para o Brasil para o Natal, final de dezembro de 2012, e cheguei na França no início de janeiro de 2013. O programa era de 7 meses, o programa de pesquisa era para eu ficar até o fim de julho. Cheguei em Paris, não falava francês, porque tinha esquecido tudo que tinha aprendido no curso em Vermont. Aí, o que aconteceu? Aconteceu que eu cheguei no dia de greve. A França é muito conhecida pela tradição das greves. Eu fui chegar sem falar francês logo no dia de greve. Além disso, perdendo as minhas malas. Eu só estava com a mala de mão. Eu não tinha uma calcinha limpa, uma meia, uma toalha, um sabonete, não tinha nada disso na minha mala de mão. Tá tudo na mala que eu despachei. Eu tinha, acho que, despachado 2 malas, né? Se não me engano, e perderam as 2 malas. Aí, para eu explicar isso para o homem no aeroporto, eu com o meu francês que se resumia a bonjour, na época eu tinha esquecido tudo, e o inglês do homem que se resumia the books on the table. Foi uma conversa bem complicada para eu explicar. Eu fui até o quiosque da Air France. Sim, o inglês dele era mais do que the books on the table, mas o inglês dele era bem ruim, eu tinha dificuldade para me entender e eu tinha dificuldade para entender ele, né? Aí no final, depois de muito tempo, acabamos nos entendendo e que eu fiz o pedido, que me ia perdendo minha mala e tal, e eles iam me dar, eu não lembro se era 150 euros ou 300 euros, eu não me lembro, era um dinheiro que eles davam para eu ir me virando até minha mala chegar, porque eu podia levar até uma semana. Então estou no aeroporto, fui tentar pegar uma dessas, sabe, mini ônibus, navette, eu não sei, navette acho que é o nome em francês, eu esqueci o nome em português, mas é o que a gente chama de shuttle nos Estados Unidos, é aqueles minivans que você aluga para te levar para o aeroporto, te trazer do aeroporto. Não tinha, porque estava tudo em greve, era a greve dos taxistas. Aí tá, então não tinha táxi, não tinha navette, eu ia ter que pegar o transporte público, que é o o RRB. Se você já pisou em Paris, se você já pegou o RRB, você sabe que é muito complicado no início, você entender, porque você você está vendo um trem chegando, mas dependendo do trem, ou ele vai para essa direção, ou ele vai para aquela, ou ele vai para aquela. E aí você tem que ver, tem um telão lá com as paradas, né? E tem uns que estão acesos, outros que não estava entendendo o que estava acontecendo, né? Tá, fui na maquininha para comprar o bilhete. Consegui comprar o bilhete, porque a maquininha, se não me engano, dá para você escolher em inglês. Mas eu não sabia se eu estava no trem certo, estava escrito, eu estava indo para a cidade universitária. Eu pensei, bom, tá escrito cidade universitária, deve ser o certo. Eu dei sorte que era, porque poderia ele não parar ali. Alguns param, alguns não param. Enfim, acabei entrando no trem certo, graças a Deus. Mas não estava entendendo direito. Aí eu tinha pessoas no metrô, no trem, perceberam que eu estava mais perdida que cachorro cego em tiroteio. Aí me ajudaram, as pessoas foram muito boas para mim no trem, me indicaram e falavam, aquele ali, você tem que prestar atenção naquela luzinha, aquela é a sua.
os poucos que falavam inglês, né? Porque a maior parte das pessoas aqui na França não fala inglês. Por isso que muitas vezes o francês acaba escolhendo não falar inglês com os estrangeiros, que é por uma questão muito de vergonha também. Alguns ficam empolgados em ter a oportunidade de falar, mas muitos têm vergonha de falar. E muitos nem sabem falar, na verdade. Então, é meio parecido com o que acontece no Brasil, nesse sentido, tá? Mas aí consegui chegar na cidade universitária. Veja bem, eu não tinham perdido minhas malas, então eu queria tomar um banho, não tinha toalha, não tinha sabonete, não tinha uma calcinha limpa, não tinha uma meia limpa. Pensei, bom, vou ter que comprar. Como a Air France falou que era só eu comprar o que eu precisasse e juntar os recibinhos que eles me davam dinheiro, né? Era uma coisa assim, eu não me lembro os detalhes, porque faz tempo, foi em 2013 isso, 12 anos atrás. Aí o que aconteceu? Cheguei meio tarde, né? E as coisas têm horário para fechar aqui. Eu estava acostumada em Nova York, que muitos supermercados, muitas farmácias, por exemplo, ficavam abertos 24 horas. E aqui não. Aqui tem algumas que ficam. Mas ali onde eu estava, na cidade universitária, não tinha. Aí eu fui andando, pedi na cidade universitária, tinha algumas pessoas que falavam inglês, encontrei alguns estudantes que falavam inglês e tal. Aí me explicaram, vai até o final dessa rua que tem uma farmácia ali. Aí você pode achar sabonete, essas coisas. Fui até lá, não tinha toalha, tinha sabonete, eu acho, mas não tinha toalha, não tinha calcinha, não tinha meia. Aí eu, ai meu Deus do céu, onde que eu posso achar isso? Assim, com o inglês parco deles e eu fazendo o gesto, me explicaram onde ficava o Carrefour mais perto, que era numa rua que cruzava, né? Aí fui até o Carrefour. Aí não estava achando as coisas. Aí uma senhora que falava inglês me viu e me ajudou a achar a toalha, a achar a meia, mas não tinha, aquele é um Carrefour pequeno, não tinha calcinha. Mas comprei o meu sabonete, comprei essas coisas. Então faltava achar a calcinha. Eu falei assim, olha, tem uns vendedores ambulantes aqui perto, é só você seguir essa rua. Já era de noite. Aí fui lá, achei o ambulante, graças a Deus ele ainda estava com a barraquinha dele aberta, eu consegui comprar umas calcinhas baratas, né, ali, o que eu precisava para tomar banho. Mas aí aproveitei, já peguei, comprei um desses potinhos de comida pronta, porque eu estava com fome e estava quase que tudo fechado. A minha faculdade, a Columbia, eles têm um centro aqui em Paris, que se chama Reed Hall, onde acontecem aulas e tudo. Então muitas coisas relacionadas à minha pesquisa do programa seriam feitas ali nesse centro. E tinha coordenadora, tudo pra gente, para organizar as coisas aqui pra gente, tanto que foi a coordenadora que já tinha organizado para mim, para eu abrir conta em banco aqui, já tinha deixado tudo preparado, tá? E preparou o lugar que eu ia morar, que era na cidade universitária, eu ia ter um quarto com um banheiro particular. Uma coisa que me falaram, os franceses que eu conheci em Vermont, me falaram quando eu perguntei sobre o tempo, era se nevava em Paris, porque Nova York neva bastante. Então eu tinha um casaco pesadíssimo de inverno, bota de neve, tudo isso. Me falaram, você não precisa disso, não precisa levar bota de neve, porque em Paris é raro nevar, e quando neva é só um tiquinho. Vai escutando. Olha só. Então tá. Isso era uma quinta-feira. Na sexta-feira, eu tinha que ir até o centro da Colômbia, que fica em Montparnasse, no Reed Hall, que é o centro deles, né? Ficava em Montparnasse. Para encontrar com a minha coordenadora, para ela explicar como as coisas funcionavam, etc. Menina, começou a nevar, caiu uma nevasca. Assim, acho que até hoje, nesses 12 anos que eu conheço a França, porque de 2013 para 2025, apesar de ter mudado de vez em 2015, eu nunca vi uma nevasca tão grande em Paris. Tava uma nevasca do tipo nevasca de Nova York, que enche, que sobe, a neve fica alta. E eu pensei, ai, filha da mãe, me falaram que não precisava de bota de neve aqui, que não precisava de casaco pesado igual o de Nova York, meu Deus.
tá caindo uma nevasca. Então fui encontrar com a mulher, ela me explicou as coisas. Aí eu pensei, bom, a Air France falou que eles pagavam o meu casaco eu tava, graças a Deus o casaco eu tava porque eu tinha saído de Nova York, né? Então eu saí com casaco, só não levei a bota de neve. Então tava com o pé gelado, tava com um tênis normal de corrida. Então meu pé tava gelado, né? Pisando naquela neve toda. Aí eu pensei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pro lugar que eu mais quero conhecer em Paris primeiro, que é a Bastilha. Por quê? Porque eu estudava história francesa, gente. A Revolução Francesa começou ali, na queda da Bastilha. Então, o primeiro lugar que eu queria ir era a Bastilha. Então, eu pensei, deve ter loja lá. Obviamente tem, gente. A Bastilha é enorme, é cheia no centro de Paris. Então, fui lá, passei na frente de uma loja, uma rede de sapatos e comprei uma bota que ia até o joelho, porque eu precisava cobrir minhas pernas e meu pé, que eu estava morrendo de frio. E aí fui tomar o meu primeiro cafezinho ali, num cafezinho francês, na típica brasserie, na brasseria francesa típica, com aquelas mesinhas lindinhas, ai, tudo pequenininho, e os garçons que demoram 3.000 anos para vir perguntar o que você quer beber, e mais 3.000 anos para te trazer a conta, e aquele cafezinho, eu peguei um cafezinho expresso, caríssimo, Jesus amado, Bastilha não é barato, tá? Mas eu não sabia disso. Aí achei um lugarzinho para comer, tem uns lugares que são baratos. Não é tudo que é caro, é uma mistura. Então, eu não sabia, eu queria aquele café, aquela brasseria bonitinha na frente do negócio da Bastilha, né, do monumento. Acabei indo parar no lugar que o café era caro. Mas aí fui andar por ali, fui comer, né, ali perto. Passou uns dias, eu fui num desses lugares que vendem sanduíche barato, que são os kebabs, né, que é tipo aquele sanduíche grego. Mas o kebab não tem só daquela carne, tem kebab de frango. Eu não sabia do que tinha, era a primeira vez que eu estava comendo, estava indo procurar um kebab. Cheguei ali perto da cidade universitária, estava com fome e eu perguntei pro cara se ele falava inglês. Ele fez não. Aí eu pensei, meu Deus do céu, eu não gosto de peixe, eu não como peixe. E eu não sabia se existia kebab de peixe ou não. E eu pensei, eu tô com pouco dinheiro, eu não posso jogar meu dinheiro fora. Imagina se eu gasto pouco dinheiro que eu tenho num sanduíche de peixe, que eu não como. Meu pai. Então tá, como é que eu faço para esse homem me entender? Aí eu falei para ele. Eu comecei a apontar o sanduíche. Então tinha um sanduíche aqui e eu queria saber se era de galinha, de frango. Eu apontava e fazia, ó. E o homem morreu de rir. E ele fazia isso aqui. Eu apontava pro outro e fazia para tentar mostrar, isso aqui é de vaca. Aí ele falava que não, ele falou que era de um outro animal. Só que eu não entendi. Aí eu falei, meu Deus, será que é peixe? Aí ele falou, não, ele morreu de rir. Falou, não. Animal de 4 patas. Eu pensei, bom, seja o que Deus quiser, vai ser um animal de 4 patas, pelo menos não é peixe. Aí eu não lembro que animal que era, não sei se é cordeiro. Aí eu não lembro. Enfim, comprei o negócio. Isso aí não faz, acho que fazia no segundo ou no terceiro dia em Paris. Não, mas assim, o meu nível era ridículo. E aí eu comecei, eu tentava, quando eu pedia café, eu tentava, né, eu estava assistindo aquelas redes de jornal em francês o tempo todo, que fica um atrás do outro, um jornal atrás do outro, para ver se meu ouvido acostumava. E aí a escola falou, bom, a gente vai te dar umas aulas de francês aqui, mas você vai estudar com pessoas que estão em outro nível, tudo bem? Falei, tudo bem. Para eles vai ser uma revisão, para mim vai ser aprender, né, mas tá ótimo. E aí, depois de uma semana ou 2 semanas, acho que foi depois de 2 semanas, as minhas aulas iam começar, as aulas de verdade, na faculdade. Então eu ia fazer algumas aulas no centro da Colômbia, na Reed Hall, algumas seriam em inglês, outras seriam em francês. E como o meu assunto era política de memória na história, que essa aula tinha que ser em francês. Essa aula era um professor francês dando aula em francês lá na Sciences Po, que é uma grande escola, uma escola importante aqui na França.
Aí tá, assisto a primeira aula lá com o professor, não entendi bolhufas. Aí no final da aula eu pensei, bom, normalmente o professor de faculdade fala inglês. Fui falar com ele. Ele era um amor. Um senhor, sim, um amor, professor. Eu falei, olha, eu tô chegando nos Estados Unidos agora, eu não sei ainda falar francês. Tem algum problema se no final da aula eu vier falar com o senhor e o senhor me der um resumão super básico, super rapidinho do que o senhor falou, só para eu não ficar perdida na aula? Aí ele falou, tudo bem, não tem problema. E foi assim o semestre inteiro. Só que eu fui melhorando aos poucos. Eu estava estudando lá na Columbia, eles me colocaram para fazer essa aula de reforço em francês e me deram uma tutora de francês para me ajudar, porque eles falaram, Michelle, você está fazendo pesquisa histórica, de história francesa. Você vai ter que estudar em livros, você vai ter que pesquisar em livros em francês, você vai ter que estudar documentos em francês. Você vai ter que falar com as pessoas, dependendo de que caminho levar a sua pesquisa. A minha pesquisa me levou para um caminho no qual eu tinha que entrevistar as pessoas. Eu fui para o sul da França, inclusive, para entrevistar as pessoas sobre o assunto que eu estava pesquisando. Aí eles falaram, gente, não tem como. A gente tinha uma tutora para ensinar a gente a fazer pesquisa. Mas aí a minha coordenadora falou, você vai ter que dar uma força para ela no francês, porque o francês dela tem que melhorar e tem que melhorar rápido. Aí tá. Aí então eu comecei a ter, além de assistir a aula de revisão com os outros de francês, ainda tinha essa tutora que me ajudava no francês e dava aula pra gente de como fazer pesquisa de nível universitário, não, de nível de pós-graduação, de nível de mestrado, etc. Então tá. Aí, lembra daquela amiga que eu fiz, que eu falei pra vocês, que eu fiz uma amiga colombiana no curso de francês em Vermont, e que ela tinha uma irmã em Paris? Fui lá encontrar com a irmã dela. Marquei, ela me deu um número, mandei um WhatsApp pra ela. Eu não lembro se era o WhatsApp, mas mandei uma mensagem para ela, eu fui encontrar com ela, fui na casa dela, tal, foi muito legal, eu conheci uma outra menina também, e aí ela falou, olha, na outra semana vai ter uma festa, eu tenho uns amigos portugueses que vão fazer uma festa, você não quer ir? Eu falei, eu vou. Aí fui na festa dos portugueses, aí fiz amizade com vários portugueses, inclusive com 2. Aí beleza. Aí depois de uma semana, 2 semanas, esses 2 portugueses me chamaram para ir numa festa na casa deles, que a primeira festa de português foi na casa de um outro português. Aí fui nessa festa na casa deles. Aí acontece um momento muito importante na minha vida. Eu conheci o meu ex-francês. Na época que eu conheci ele, não era nem meu namorado. Mas aí ele se tornou meu namorado. E nós chegamos até a fazer uma união estável. Hoje estamos separados, mas somos amigos até hoje. Mas essa história eu vou contar mais pra frente num outro episódio, tá? Aí ele queria sair comigo. E ele tentando falar, ele fala inglês, ele fala inglês sim. As pessoas que estavam nessa festa falavam inglês. Então ele queria sair comigo. Aí eu falei pra ele, escuta, eu já falo inglês. O que eu preciso aprender é o francês. Eu só vou sair com você se você falar comigo somente em francês. Se você falar inglês comigo, eu não saio mais com você. Eu não saio com você nem uma vez, nem mais de um. Aí, a partir daí, ele começou a falar comigo em francês. Então, ele repetia 1000 vezes, ele me explicava. E foi ele que me ajudou a aprender a falar francês, realmente falar francês. Então, eu aprendi a falar francês de verdade mesmo com ele, porque eu só falava em francês com ele. Aí, eu saía com ele, com os amigos dele, era só em francês, porque os amigos dele já não falavam muito, tirando os portugueses, os outros, os franceses, não falavam quase inglês. Um ou outro falava inglês, mas a maior parte não falava quase nada. Então, aí você vai forçando o seu ouvido, você vai acostumando cada vez mais. Eu comecei a ler, eu gosto muito de Agatha Christie, né? Eu peguei a Agatha Christie para ler em francês, porque por mais que eu não entenda tudo, eu consigo entender o contexto. E como era uma coisa que me interessava, uma leitura que me interessava, eu conseguia aprender
enfiar na minha cabeça a estrutura mais ou menos da língua francesa através dessas leituras. E eu assistia filme com ele, ele pausava o filme com legenda em francês, me explicava o que estava sendo dito, as expressões. Foi assim que eu aprendi as gírias, as expressões, e foi assim que eu aprendi a falar francês. Então, em 6 meses, porque eu conheci ele, cheguei em janeiro, conheci ele em fevereiro. A gente começou a namorar em março. Quer dizer que em 6 meses o meu francês já tinha dado um salto enorme. Além das aulas que eu estava fazendo, né? Dar o reforço com a tutora, as aulas de revisão com os outros alunos. Aí, o que aconteceu? Eu falei para vocês que tinha o meu programa, tinha as aulas, né? Tinha a pesquisa e tinha um tema que a gente iria ter que estudar também e pesquisar. E o tema daquele ano era Jazz Global, né? Global Jazz, que era o curso. E nesse curso, nós, os 6 alunos, nós estudávamos juntos nesse curso. Nos outros cursos, cada um ia fazer matérias relacionadas ao seu curso, mas nesse a gente fazia tudo junto. Então a gente estava estudando a história do jazz na Europa. E aí, por causa disso, a faculdade pagou viagens pra gente para a Alemanha e para a Dinamarca, além de visitas em lugares clássicos do jazz aqui em Paris. Então nós visitamos grandes centros que tem uma história no jazz, um histórico do jazz importante na Europa. Na Alemanha visitamos 2 cidades, Bremen e Berlim, e depois fomos para Copenhague, na Dinamarca. E tudo isso pago pela escola, pela Columbia. E de lá eu voltei para Paris. Aí já era junho, né? E aí veio a surpresa do verão francês, que era uma coisa que eu nunca tinha visto. Aqui em junho, o sol se põe às 10 horas da noite. 10h30 da noite, o céu ainda tá claro. O sol já se pôs, mas o céu ainda tá claro, gente. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, então era impressionante. Aí o meu ex, com os amigos dele, iam fazer piquenique à beira do rio Sena. Então o piquenique começava depois do trabalho, umas 6h30, 7 horas da noite, e ia até as 11, 11h30, porque o rio Sena, a beira do rio Sena, ela fica lotada de gente nessa época do ano, nesse horário, porque todo mundo quer aproveitar esse dia que é mais comprido, e as pessoas levam queijo, pão, salgadinho, coisinha para beliscar, vinho, cerveja. É uma delícia essa época do ano em Paris. E porque o resto os outros 9 meses do ano são frios, né? Então esses 3 meses do ano que é quente, que o dia é super longo, as pessoas costumam aproveitar muito. E foi uma surpresa para mim, eu adorei. Adorei essa coisa do 10 horas da noite ainda de dia, tal. Hoje em dia eu já aproveito um pouco menos isso, né? Mas naquela época eu tinha acabado de chegar, gente, fazia 6 meses, então tava assim aproveitando ao máximo. A minha pesquisa, então a gente já estava namorando, a minha pesquisa era para acabar em julho. Aí quando chegou junho, eu pedi para a escola para, no final da pesquisa, para ao invés de eu voltar e continuar minhas aulas em Nova York, para eu fazer um outro programa, programa de... como que a gente chama? De intercâmbio normal, que é aquele intercâmbio que você vai para outra faculdade, você fica estudando e volta. Se eles deixavam. E eles deixaram. Olha outro milagre de Deus na minha vida. Eles deixaram eu terminar o primeiro programa, que é o de pesquisa, e mudar para o programa de intercâmbio, para ficar até dezembro na França. E aí eu consegui fazer isso, foi pago também pela escola, porque eu tinha bolsa, e aí consegui prorrogar. Aí terminei a minha pesquisa no final de julho, entreguei, tirei nota A. Então, aí acabou a pesquisa, e aí eu comecei a viajar. Uma vez por mês eu ia para um país diferente com o meu ex-namorado, que era meu namorado na época. Então eu fui para Portugal um final de semana em julho, fui para Espanha um final de semana em agosto, fui para Inglaterra em setembro, fui para Bélgica em outubro e fui para Itália em novembro. Aí chegou o mês de dezembro e eu tinha que voltar para Nova York. Não somente por causa que as minhas aulas na Columbia iam recomeçar em janeiro,
e eu tinha que estar em Nova York, mas principalmente pelo meu green card, que tem um limite de tempo que você pode ficar fora. Então, eu tive que voltar para Nova York. E o meu coração estava partido, porque ele tinha um trabalho aqui. Então ele ficou e a gente continuou namorando. E a gente estava naquele negócio, e agora, como é que fica? Porque todo mundo fala que namoro à distância não dá certo. E aí? Gente, quando o dia que eu fui embora de Paris para voltar para Nova York, eu estava assim, caquinhos. Eu estava em cacarecos, eu estava tão triste, eu estava chorando no aeroporto, chorando. Ele estava triste também, eu tinha uma conexão na Inglaterra, fiz a conexão chorando, fui chorando o voo inteiro. De Paris para a Inglaterra, da Inglaterra para Nova York, porque a minha conexão era em Londres. E aí o medo, será que vai dar certo? Será que não vai? Como vocês já perceberam, eu não estou mais com ele hoje em dia. Será que foi por causa da longa distância que não deu certo? Ou será que foi outra coisa? E se foi por causa da longa distância, por que eu estou em Paris de novo? Aham! Essa é uma resposta que eu vou dar para vocês no próximo episódio, tá? Como funcionou, como foi o relacionamento à distância, o retorno a Nova York e aí o segundo milagre. Comenta, me fala o que vocês acharam da minha experiência aqui, quando cheguei aqui em Paris. Também quero saber se vocês já fizeram longa distância, relacionamento a longa distância, e se deu certo, se não deu, quais são os perrengues do relacionamento a longa distância para vocês, tá bom? Gente, muito obrigada por ficar comigo até o final. Dá aquele joinha, dá aquele apoio, curte o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e compartilha, gente, e comenta. Muito obrigada, gente. Um beijo. Até a próxima. Gente, muito obrigada pela audiência. Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal se você não for ainda inscrito. Valeu, gente!